Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços nos últimos dias e o que a gente pode esperar deste mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Stefan Podsclan, ele é consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês também. Stefan, a gente viu terminamos o mês de novembro com movimentações positivas por milho aqui no Brasil, né? A Bolsa Brasileira B3 subindo em torno de 8%, 9% as cotações. O que ajudou nesse impulso positivo para os preços do milho aqui no Brasil? Bom, Guilherme, a gente teve uma combinação de fatores, né? Primeiro que a gente passou todo o período de pressão de oferta, né? Todo excedente de produção que o produtor precisava negociar, ele foi liquidado ali até meados de setembro, outubro, principalmente setembro, que a gente já começou a ver uma recuperação dos preços no Brasil, e o mercado, vamos colocar assim, foi em compasso de espera, esperando a demanda bater na porta, e ao mesmo tempo, né, falando em demanda doméstica, a gente teve um ímpeto muito forte de exportação, que foi aí, né, o principal direcionador de preços esse ano no Brasil pelo excedente, né, pelo grande volume de safra que a gente produziu. A gente tá com exportações recordes aí previstas para 2023 de 53, 54 milhões de toneladas, né, e esse ímpeto de exportação, essa conjuntura um pouco internacional aí, trouxe uma movimentação mais expressiva para a valorização dos preços aqui no Brasil também. E aí, Stefan, agora a gente entra nesse último mês do ano, a gente ainda pode esperar movimentações neste mercado ou com a chegada do final de ano a tendência é uma estabilidade maior? A gente está com alguns pontos de indefinição no mercado de grãos de forma geral, que é a situação climática e, em particular, afetando o milho, Guilherme. Então, no momento que a gente não tiver uma clareza sobre o que vai ser a produção de milho 2024, há uma tendência de que esse mercado doméstico continue mais ativo, continue mais firme, comprador, e que vai dar algum suporte aos preços, sim. Podemos ver novas elevações? Podemos. Porém, a conjuntura de estoques de passagem, ela é mais confortável do que o ano passado. Então a gente pode começar a ver aí, né, entrando uma pressão de oferta de soja, talvez seja um ponto de amenização, um ponto de equilíbrio aí para o mercado sinalizar algum patamar de estabilização, mas por enquanto ele vai continuar bastante firme. E aí, Stefan, você comentou nessas indefinições sobre a produção de milho em 2024. Nesse momento, o que a Agrifato estão trabalhando em números para essas próximas safras aqui do Brasil? Olha, a gente, desde do que aconteceu com a safra de milho esse ano, preços cederam de forma muito expressiva, o custo de produção cedeu, mas não ajudou muito ali em relação à decisão do produtor, e no momento ainda há uma indefinição do que o agricultor vai fazer em relação à segunda safra de milho. A gente vinha orientado por uma decisão econômica, ou seja, o milho não estava dando margem, por isso o produtor até então está em cima do muro, está indeciso sobre plantar ou não milho, e a gente teve uma combinação de um cenário climático para plantio da safra de verão que apertou a janela, né, estrangulou a janela de milho em algumas regiões, agregando um fator de risco. Então, num primeiro momento, né, a gente trabalha aí com um cenário confirmado de redução de área plantada, só que as indefinições sobre produção de milho total para o ano que vem, né, a gente trabalha aí com um cenário que varia de 117 a 121 milhões, 122 milhões de toneladas, dependendo de como for ainda a situação de produtividade. A gente ainda tem coisa para acontecer nessa decisão do milho segunda safra. Preço de semente caiu, o preço de fertilizante da ureia teve uma queda expressiva agora no mês de novembro. A gente tem que ver como que o agricultor vai se posicionar sobre essa decisão da segunda safra. Então, é um cenário que vai, sim, confirmar uma redução de área plantada, mas a gente ainda não tem uma magnitude de qual vai ser o tamanho dessa redução. Porém, o cenário, sim, indica uma safra de 14% a 10% a 11% aí menor
do que foi 22, 23, de acordo com as nossas indicações aqui. E aí, Stefan, você destacou nessa indecisão do produtor ainda, esse acompanhamento de clima até para o plantio da safra de verão, mas até quando que o produtor consegue esperar e adiar essa tomada de decisão e ainda conseguir esses insumos necessários para a safrinha com tempo hábil para fazer esse recebimento e o plantio no ano que vem? Olha, Guilherme, quando a gente olha a janela operacional, né, a janela logística para fechar o pacote de defensivos, de semente e fertilizante principalmente, receber esses produtos, né, preparar a operação dentro da fazenda, tratamento de sementes, enfim. A gente está falando aí que temos aí, teria da ordem de 40, 45 dias, uma janela viável para o produtor decidir, para ele iniciar o plantio em fevereiro, que ainda estaria dentro de uma janela ok. Tudo vai depender aí, né, de como esses fatores, né, de precificação sobre custo de produção do milho. Acho que um fator importante que vai pesar também, de acordo com o cenário de soja que a gente está vendo, uma potencial perda de receita na soja pelo produtor pode ser uma alavanca para ele ter aí uma propensão maior a arriscar um pouco no milho segunda safra. Então a gente vai ver agora, ainda nesse curto prazo, né, as movimentações do milho ainda para ter alguma definição, para ter alguma concretização do que vai ser o cenário de área plantada e expectativas ainda sobre a produção de milho segunda safra do ano que vem. Até porque, né, Stefan, além dessa redução de área que já está meio que certo que vai haver, um plantio mais tarde com menos tecnologia pode tirar também na produtividade, né? Com certeza, Guilherme. E assim, em se tratando de anos de El Niño, né, também acho que vale ponderar, o clima para o milho no centro-oeste, né, ele costuma ser mais desfavorável. Então, além da redução de tecnologia, ou seja, o potencial produtivo da safra vai ser menor, a gente ainda tem que avaliar os possíveis impactos do cenário climático com o milho segunda safra sobre El Niño. Então, Stefan, diante de todo esse cenário que a gente comentou por aqui, 2024 pode ter um cenário melhor para os preços do que a gente acompanhou em 2023? A gente faz uma equação aqui, né, Guilherme, que a gente tem que olhar tanto o cenário internacional quanto o cenário doméstico. E a gente sabe que o que manda mais forte na precificação do milho é o cenário doméstico. A gente fala de um consumo de milho, né, que bate aí a casa de 81, 82 milhões de toneladas em 2023. Provavelmente aí a gente chega a casa de 85 milhões em 2024. E o que vai regular essa questão da precificação é essa situação de como a oferta vai se definir. Só que olhando o cenário internacional, a gente tem que colocar na conta que Estados Unidos colheu uma grande safra, a Argentina tem uma potencial safra em recuperação e está aí com 43%, 44% do plantio, indo em boas condições. Então, o que o Brasil poderia deixar de exportar, a Argentina pode assumir esse lugar, a gente tem oferta nos Estados Unidos. Enfim, a conjuntura internacional ela é de fatores mais baixistas para preço. Só que o cenário doméstico ele tende a mostrar mais a sua força pela sua expressão que tem aí na parte da demanda de milho. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para os preços. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, atenção ao clima sempre vai ser fundamental, fator de precificação. Acho que a gente está passando por alguns momentos interessantes que vale avaliar do ponto de vista do agricultor, do ponto de vista do consumidor de milho, né? O melhor momento já passou. E para tomar essas decisões sobre compra, venda, comercialização, estratégias de risco, podem contar aqui com a Agrifato. Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço a todos os notícias. O Stefan Podsclan, consultor de grãos e projetos na Agrifato, conversou com a gente para mostrar como é que estão as movimentações dos preços do milho no mercado brasileiro e o que o produtor pode esperar deste cenário daqui para frente.
Stefan destacando um momento de bastante indecisão por parte do produtor com relação ao plantio da próxima safra em 2024, e aí isso vai mexendo com os preços. Novembro terminou com altas de até 9% nos preços do milho na Bolsa Brasileira B3, justamente refletindo essa incerteza. O Stefan trazendo que o cenário que a gente tem neste momento já indica uma redução de área plantada para a segunda safra de 2024, em função das margens pequenas do milho em 2023. Isso já tirou alguns produtores, tirou algumas áreas dessa conta para a safra do ano que vem. Além disso, as dificuldades com o clima para o plantio da soja nessa safra de verão também podem prejudicar, já que isso achata ainda mais a janela para plantio do milho, pode jogar mais para frente, causar problemas climáticos, e aí, além de ter menos área plantada, a gente ainda pode ter menos tecnologia nessas lavouras, menos produtividade com relação ao clima, e aí, diante de tudo isso, expectativa de menos produção de milho em 2024 do que a gente teve em 2023, e com isso uma tendência de preços mais sustentados no mercado brasileiro para o próximo ano, ao contrário do que a gente acompanhou em 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Você vai ver os preços aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT. Movimentações positivas para o milho nesta sexta-feira. Contrato dezembro 23 valendo $4,64 o bushel, alta de 2,25 pontos. O março 24 vale $4,85 o bushel, alta de 2,75 pontos. Maio 24 é cotado a $4,97 o bushel, valorização de 2 pontos. E o julho 24 vale $5,06 o bushel, alta de 2,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, cotações em queda nesta sexta-feira. Janeiro 24 vale R$ 69,47 a saca, queda de 0,49%. O março 24 tem valor de R$ 73,22 a saca, perda de 0,38%. Maio 24 é negociado a R$ 73,81 a saca, perda de 0,55%. E o julho 24 vale R$ 71,52 a saca, perda de 0,18%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.